quem já solicitou vai ter que aguardar, que eu só vou poder liberar depois. Certo? Então, eu vou fazer um trabalho de redação para vocês com produção textual. Vou colocar aqui no... Vou compartilhar, vocês vão ler. E só depois daí eu vou liberar para vocês, tá? Então, para aqueles que escolheram o livro Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, eu escolhi um trechinho aqui, o capítulo 1, que diz assim, Viagem a Lilliput, que diz assim, deixe-me cair deitado sobre a relva, que era rente ao solo e macia. Mergulhei no sono mais profundo da minha vida e devo ter dormido, no mínimo durante 9 horas, pois quando acordei já era dia claro. Quis levantar-me, mas não consegui. Achava-me deitado de costas, com o braço e a perna de cada lado do corpo, fortemente presos ao solo. Meus cabelos longos e espessos também se achavam amarrados a cavalinhas bem cravadas na terra. Senti que havia várias estreitas ligaduras firmando-me no chão, das axilas até as coxas. Podia apenas ficar olhando para cima. A luminosidade feria-me os olhos. Ouvi um confuso ruído perto de mim, mas na posição em que era obrigada a permanecer, nada via além do céu. Pouco depois, senti algo vivo movimentar-se sobre minha perna esquerda, depois subir suavemente pelo corpo, passar pelo peito e chegar-me ao queixo. Então, forçando os olhos para baixo, vi uma criaturinha humana que mal chegava a 15 centímetros de altura, com arco e flecha nas mãos e aljava nas costas. Em seguida, tive a sensação de que mais uns 40 homenzinhos seguiam o primeiro. Profundamente surpreendido, soltei um rugido tão forte que todos correram apavorados e alguns disseram-me, depois. Machucaram-se ao saltar para o chão. No entanto, voltaram um pouco depois. Um deles que se aventurou a chegar até meu rosto, permitindo que o visse inteiramente, ergueu os braços num gesto de admiração e gritou com voz estridente, mas inteligível. Requinar de Gul! Os demais repetiram essas palavras várias vezes, mas então eu não sabia o que diziam. Como o leitor pode imaginar, não me sentia nada à vontade ao me debater, tentando libertar-me. Tive a sorte de rebentar as cordas e arrancar as cavilhas que prendiam o meu braço esquerdo no chão. Em seguida, com um violento puxão, afrouxei as amarras de meus cabelos do lado esquerdo e pude virar a cabeça cerca de 5 centímetros. As criaturinhas saíram correndo em pânico novamente, antes que eu pudesse vê-las, ao mesmo tempo que soltavam berros mais estridentes ainda. Quando o alarido cessou, ouvi um deles gritar bem alto, Togo Ponak! Mas o destino decidiu de outro modo. Quando eles viram que eu ficaria quieto, não dispararam mais flechas. No entanto, o barulho que faziam foi crescendo, como se estivessem aumentando de número. A cerca de 3,5 metros de mim, do lado de minha orelha direita, ouvi pancadas durante 1 hora, como se estivessem trabalhando. Ao voltar a cabeça para esse lado, tanto quanto as cordas e cavilhas permitiram, vi um estrado erguido a cerca de 45 centímetros acima do chão, com capacidade para 4 homenzinhos, com 2 ou 3 escadas para que se subisse nele. Em cima do palco, alguém que parecia ser uma pessoa importante fez-me um longo discurso do qual não entendi uma sílaba sequer. Expressava-se como um verdadeiro orador e pude perceber que certos trechos do discurso eram de ameaça. Outros faziam promessas e outros ainda transmitiam pena e bondade. Respondi com poucas palavras do modo mais submisso possível, erguendo a mão esquerda e os olhos para o sol, como se eu evocasse por testemunha. Faminto, pois comera pouco muitas horas antes de deixar o navio. As exigências da natureza manifestavam-se com tanta intensidade que não consegui dissimular impaciência, e levei várias vezes o dedo à boca, no gesto que significa que uma pessoa quer comer. O Urgo, assim se chamava o grão-senhor, conforme soube mais tarde, entendeu-me perfeitamente. Desceu do palco e mandou que várias escadas fossem encostadas nos flancos de meu corpo.
Cerca de 100 homenzinhos subiram por elas e caminharam até minha boca, carregando cestos de carne, enviados por ordem do rei. Observei que se tratava da carne de vários animais, mas não consegui identificá-los pelo gosto. Havia quartos, pernis e lombos, que pela forma lembravam os de carneiro. Porém, menores que as asas de uma cotovia. Eu os comia 2 ou 3 de uma vez, acompanhados por 3 pãezinhos do tamanho de um cartucho de mosquete. Os homenzinhos me supriam o mais rápido que podiam, fazendo variadas demonstrações de admiração e assombro ante meu monstruoso apetite. Então, fiz sinal de que tinha sede, presumindo pela quantidade que eu comera, que seria preciso muito líquido para me saciar, e como se tratava de um pessoal engenhoso, imediatamente foram buscar um de seus maiores barris. Rolaram-no até perto da minha mão e o destamparam. Bebi de um trago, o que não foi difícil, pois mal chegava a meio quartilho, e parecia vinho burgunde, suave, só que mais delicioso. Trouxeram-me um segundo barril que bebi do mesmo modo. Fiz sinal que queria mais, porém desta vez não me atenderam. Depois que fiz essas maravilhosas exibições, eles passaram a gritar, cheios de alegria, e a dançar sobre meu peito, repetindo o primeiro brado, Requinadegul. Confesso que enquanto eles corriam para cima e para baixo sobre meu corpo, sentia-me tentado a agarrar os 40 ou 50 que passavam ao meu alcance e esmagá-los, atirando-os ao chão. Mas a lembrança do que me haviam feito sofrer, que provavelmente não era o pior que me podiam fazer, e a palavra de honra que dera a eles, pois assim considerava meu comportamento submisso, acabaram por afastar essa intenção. Considerava-me ligado pelos laços da lei da hospitalidade ao povo que me tratara com tanta fartura, com magnificência, e, além disso, não podia deixar de admirar a valentia daqueles pequeninos mortais que se atreviam a subir e passear no meu corpo, estando livre, uma de minhas mãos, sem temer a visão da prodigiosa criatura que eu devia parecer a eles. Quem foi que leu esse livro aqui? Eu li, prof. Leu? Lembrou da história depois que leu esse pedacinho? Sim. Sim, muito bem. Então aqui, aí a gente tem algumas perguntas que vocês vão, olha, vocês poderão imprimir essa atividade e colar no caderno, ou copiar, ou pôr as respostas no caderno de vocês, ou quem tiver mais habilidade, ou tiver alguém que ajude aí ao lado, e que possa salvar no seu drive e fazer as atividades ali, também pode fazer, tá? Então, vocês têm várias coisas. Quem tem a facilidade de fazer impressão agora, que tem uma impressora mais acessível, que consiga fazer, pode imprimir. Professora, minha mãe vai imprimir depois. Daí, por enquanto, vai fazendo as atividades, tá? Ou pode colocar no seu caderno o nome do texto, é Viagens de Gulliver, né? E coloca as respostas ali. Tá? Voltando lá. Gente, nós precisamos tomar cuidado com o horário de entrada na aula, tá? Porque senão a professora tem apresentação, às vezes não consegue fazer a entrada de vocês, tá? Então tem aqui várias questões, ó, para vocês responderem. E depois tem a produção de texto que vocês tanto queriam, ó. Agora é sua vez de produzir um conto de aventura. Antes do conto, da produção de vocês, vocês terão que responder as questões lá em cima, tá? Inspirado pelo protagonista do texto que você acabou de ler, quem é o protagonista? Quem é o protagonista? É o principal, né? É o Gulliver. Você deverá escrever sobre uma viagem a um lugar desconhecido e bastante curioso. Siga as instruções a seguir. Primeiro, vocês vão elaborar o objetivo para o seu protagonista. Para onde ele foi? Por que ele foi? O que ele encontrou de curioso na terra desconhecida? Então, vocês têm que ir seguindo esse passo a passo e ir respondendo para vocês poderem depois montar o rascunho, tá? Crie outras personagens para participarem dessa jornada com o seu herói, se preferir. Se você não quiser criar outro e ele for participar sozinho da redação, né? Descreva detalhadamente os personagens, o tamanho, cor de cabelo, roupa, se tem alguma cicatriz, se tem alguma marca, tudo isso, tá?
Localize o leitor no espaço narrativo, ele está no presente, está no passado, né? Crie conflitos, ou seja, situações difíceis que o protagonista deverá enfrentar. Então, Gulliver aqui, nessa situação aqui, ele enfrentou os pequenos, né? Que ele sofreu tudo aquilo ali que a gente leu. O personagem de vocês, o que ele vai passar? Vai passar por uma onda gigante, vai passar por ventos fortes, vai passar por alguma pandemia, tudo coisas que nós estamos vivendo nesse momento, né? Um incêndio na floresta, aí vocês precisam pensar, tá? Ofereça grande expectativa ao leitor ao descrever o clímax da narrativa. O que é o clímax? A parte principal. É a parte onde a gente vai começar a desenvolver, o desenrolar da expectativa, né? O que vai acontecer ali. Por fim, restabeleça a ordem e recria uma situação de equilíbrio. Então, por exemplo, se for um incêndio na floresta, lá no clímax nós vamos descobrir quem foi que fez, né? Quem que provocou, por que provocou esse incêndio, e daí depois a gente vai deixar tudo mais tranquilo, né? Quando se apaga o incêndio, né? E se começa a cuidar dos animais que estavam lá, enfim. Escreva o texto em terceira pessoa, ou seja, narrador observador. Vocês vão estar olhando e narrando esse texto. Vocês não participam, tá? Vocês só vão contar a história. Empregue a norma culta, né? Padrão da língua, ou seja, não utilizem gírias, palavrões, essas coisas assim. Atribua um título coerente e escreva. Aqui eu vou aumentar um pouquinho a linha, tá? O número de linhas, porque eu sei que tem gente que vai querer escrever mais. Então, de 18 a 30 linhas. Não pode menos de 18 linhas. Professora, eu vou fazer o meu trabalho digitado. Quantas linhas? Aí vocês têm uma ideia, assim, nós combinamos lá no início do ano, em sala de aula, que nós faríamos entre 4 e 5 parágrafos, né? Como esse texto aqui é um pouquinho mais emocionante, nós vamos fazer entre 4 e 6 parágrafos. Mais ou menos 4, 6 linhas, um pouquinho mais, aí nunca menos de 4. 4, 5, 7, 8 linhas no máximo em cada parágrafo, certo? Para vocês poderem desenvolver bem o texto de vocês. Em terceira pessoa, narrador observador, ou seja, vocês estarão vendo o que está acontecendo e vão narrar, contar essa história. Alguma dúvida a respeito? Eu só tenho uma. Pergunte. Então, é pra gente fazer uma história que, tipo, seja de aventura. Mas tem que ser Exatamente. aventura. Aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Agora é sua vez de produzir um conto de aventura. Não tem como sair, não tem como fugir da aventura, né? Porque o texto que nós lemos acima é um texto de aventura, é um conto de aventura. Ele saiu, ele estava viajando e ele caiu ele foi parar nesse lugar, né? E ele passou aquela grande aventura ali. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão, a partir dessa parte aqui, ó, dessa parte, elabore um objetivo para seu protagonista, ó, para onde ele foi. Então vocês vão ter que pensar para onde vocês vão levar o personagem de vocês, por que ele foi para lá, o que ele encontrou de curioso nessa terra desconhecida. Porque vocês estão indo a uma viagem a um lugar desconhecido e bastante curioso. Certo? Ah, tá. É que quando tu falou que era aventura, daí eu pensei no negócio. Daí tu falou que era pra ser viagem. E não era de viagem. Trouxe?
Alguém? A prof saiu. A prof Sumiu. deve ter perdido a internet. Literalmente. Ih, cadê ela? Acho que a net dela caiu. Ou a luz. Prof, cadê você? Tô aqui Meu, só mas ainda pra tá te ver. gravando. Já tá gravando, então ela não saiu. Né? Mas a prof não tá respondendo. E a coisa dela sumiu. Pois é, eu acho que ela sumiu Ela não mesmo. tá mais aqui, ela Sumiu, caiu. sumiu. Então Ou será como você que tá não? funcionando? Será que ela saiu pra gente se encontrar? Confusão, né? Meio. Prof. Aí, eu Dúvidas, gente? Deu, gente? Alguma Aí dúvida? ela não tô entrando. Então tem que ser de Esta aventura. professora parece nada. Prof, eu Viagem tenho uma. e tem que ter nativos querendo matar. Prof, eu tenho uma pergunta. Isso, coloque. Não precisa ser nativos querendo matar. Você pode pôr ele em qualquer outra situação, tá? Esse texto aqui é o texto do livro. Você vai criar o teu texto. Prof, pode, tipo, pegar um personagem que já existe e botar em uma Pode. aventura ou tem que Pode, criar mas um você pode personagem? colocar o nome dele, né? Para não ficar igual assim. Troca o nome, coloca um outro nome diferente, uma coisa assim, né? E cria a tua aventura. Tá. Fala, Letícia. Aquele sitezinho verde que a prof botou no chat é para pegar as perguntas? Isso, você vai clicar ali, vai mandar você pedir permissão, você vai pedir permissão e eu vou liberar a permissão para vocês já já. Tá? Enquanto isso, vocês vão. E quem não lê o livro? Mas você lê. Gente, eu passei um texto gigante, eu li o texto inteiro para vocês. E as perguntas estão dali, para que precisa ler o livro? Me contem. Letícia, fecha o microfone, Letícia. Vamos lá, gente. Vamos tomar cuidado aí, fechar o microfone e não abrir as câmeras, né? Fala, Vitória. Depois que a gente fazer o texto, a gente tem que enviar para você por onde? Não tem que enviar por enquanto não, tá? Eu vou dar um prazo para vocês fazerem. Já vou começar a dar as permissões para vocês olharem o texto. Enquanto isso, vocês vão fazendo as anotações aí no caderno de vocês. Quem é o personagem, tá? Eu só preciso que todo mundo acesse ali aquele linkzinho para poder receber a permissão, tá bom? Então agora eu vou parar de gravar. Esse pedacinho é o pedacinho que vai ser enviado para vocês, que é a explicação do conteúdo, tá certo? E a gente continuem aí, que eu já vou começar a liberar para vocês.